escreveu a Bíblia? Na verdade, a Bíblia não é somente um livro, mas 73 livros. Se trata de uma verdadeira biblioteca, que tem uma sequência cronológica, ela tem uma continuidade histórica e foi reunida pela própria igreja. Isso mesmo, a Bíblia ela foi formulada pela igreja. E não a igreja foi baseada no que está escrito na Bíblia. A Bíblia, tendo 73 livros, ela tem, em tese, 73 autores que escreveram os livros sagrados da Bíblia, inspirados por Deus. Evidente que não são 73 autores, porque nós sabemos, por exemplo, que o apóstolo João, escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo, ele escreveu um evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Então nós já temos aí o mesmo autor escrevendo 5 livros desses 73 livros das Sagradas Escrituras. Esses 73 livros foram reunidos porque eles são livros respeitados por 2 religiões, pelo judaísmo e pelo cristianismo, pela sua legitimidade histórica e pelo seu caráter sobrenatural, porque justamente são inspirados divinamente. Quando eu digo que um livro bíblico é divinamente inspirado, eu estou dizendo que o autor daquele livro, que nós chamamos de hagiógrafo, todo autor de um livro sagrado das Sagradas Escrituras, desculpe a redundância, ele é um hagiógrafo. Em vez de ficar falando autor sagrado, evangelista, nós chamamos simplesmente profeta, nós chamamos de hagiógrafo. Aquele que escreveu um livro sagrado. Então, o autor de um livro sagrado, o hagiógrafo, ele não ouviu sobrenaturalmente, ao pé do ouvido, palavras de Deus, da boca de Deus, e literalmente as transcreveu em papiros. E aí se formulou o seu livro, depois outro autor, outro hagiógrafo, escutou outros textos e foram escrevendo e formulando os 73 livros da Bíblia. Não. Algumas partes da Bíblia foram realmente reveladas em visões sobrenaturais. Por exemplo, o apóstolo João pode ter tido visões sobrenaturais que Deus lhe concedeu e ele transcreveu tais visões do jeito que ele viu. E aí também temos a visão antropomórfica, Deus mostrando para o homem realidades espirituais, mas na forma em que o ser humano possa entender. Por isso tais visões são muito simbólicas, mas cheias de verdades divinas. Então, por exemplo, o apóstolo João teve visões e as transcreveu simbolicamente ou como ele viu, mas isso é algo isolado, pontual. A Bíblia não é inteira assim. De forma majoritária, o que acontece é que o hagiógrafo, usando a sua cultura, o seu conhecimento, a sua visão de mundo, aquilo que ele tem à sua volta, inspirado por Deus, mas não ditado por Deus, ele recebe a inspiração do Espírito Santo, ele enxerga a ação de Deus na história e coloca a sua visão de mundo, como ele está entendendo o acontecimento histórico, por exemplo, na vida do povo judeu, e transcreve com a sua visão de mundo no papiro. É um texto legítimo, porque está usando a cultura humana, e é um texto verdadeiro, porque está sendo inspirado por Deus. Não é ditado literalmente, mas o autor sagrado, com a ajuda do Espírito Santo, percebeu que aquilo era essencial para ser registrado e utilizou a sua forma de escrever. Por isso, os livros são reais, os livros são legítimos e passam a ser sagrados porque foram inspirados por Deus. E aí nós temos 73 livros, como eu já tinha dito. Nós vamos ver, vou passar aí vários slides, com o estudo científico da busca dos autores sagrados. Nós temos aí uma lista dos autores do Gênesis ao Apocalipse, dos prováveis autores sagrados. Eu digo prováveis porque tudo em história
são possibilidades. Possibilidades que tendem a 100%, como possibilidades com percentuais menores. Então nós vamos ver aí os prováveis autores dos primeiros livros da Bíblia, os profetas que escreveram muitos dos livros do Antigo Testamento, os apóstolos evangelistas, discípulos evangelistas, que escreveram os sagrados livros do Novo Testamento. Nós vamos mostrar aí, nesses slides, resumidamente, os prováveis autores dos 73 livros sagrados. Nós já falamos em outros vídeos que os livros bíblicos possuem lógica, possuem contexto histórico e são legítimos. Inclusive, se nós confrontarmos com outras fontes, como por exemplo os documentos históricos, a historiografia feita pelo historiador judaico Flávio Joséfo. Ele conta, por exemplo, fatos da vida dos judeus e da própria vida de Jesus, e se encaixa perfeitamente com os relatos bíblicos. Objetos achados pela arqueologia que, confrontados com os relatos da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, eles confirmam o contexto histórico em que esses fatos relatados na Bíblia estão inseridos. O rei Herodes, por exemplo, é histórico. Pôncio Pilatos é histórico. E quando nós estamos dizendo que são históricos, é porque existiram realmente de fato no tempo e no espaço na história da humanidade. Por exemplo, eu tenho aqui, já mostrei em outros vídeos, essa pequena obra é apenas uma delas, de Werner Keller, que é um jornalista, e a Bíblia Tinha Razão. Esse livro é magnífico porque conta muitos dos fatos históricos estão na Bíblia e que são confirmados arqueologicamente. Diz aqui os objetos encontrados pela arqueologia, o confrontamento com outros relatos históricos. É praticamente um livro sobre arqueologia, confirmando que a Bíblia realmente tem razão, que a Bíblia é legítima. Temos aqui, por exemplo, Riquezas da Igreja do professor Felipe Aquino. Na verdade, são textos dos sucessores dos apóstolos, aqueles que substituíram os apóstolos na continuidade da Igreja Católica, que também escreveram cartas, só que essas cartas não foram incluídas na Bíblia porque são tardias, estão muito afastadas do evento máximo da Bíblia, que é o próprio Senhor Jesus, sua vida pública, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição, e logo depois os Atos dos Apóstolos, a pregação de seus sucessores, daqueles escolhidos pelo próprio Senhor Jesus para anunciar o Evangelho. Nós temos aqui a continuidade dos sucessores dos apóstolos, cartas destes sucessores para várias cidades da época, e que são nada mais, nada menos do que relatos históricos, o que acabam confirmando o conteúdo histórico da própria Bíblia. Recomendo bastante porque é belíssimo. Confirma a Eucaristia, confirma a Santíssima Trindade, pontos essenciais do catolicismo e que foram escritos pelos sucessores dos apóstolos. Então vamos lá conhecer os autores das Sagradas Escrituras. Os 5 primeiros livros da Bíblia constituem aquilo que a gente chama de lei ou Torá para os judeus, ou Pentateuco. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são um conjunto de 5 livros. Lembrando, nosso vídeo aqui não é para explicar, dar um resuminho sobre cada livro da Bíblia, mas falar um pouquinho sobre os possíveis autores sagrados de cada um dos 73 livros. Até o século XVIII d.C., nós temos uma teoria de que esses 5 primeiros livros tivessem sido escritos por Moisés. Contudo, vários argumentos, como a morte de Moisés, os enxertos e cortes no texto e as duplicatas encontradas nesses primeiros livros, sustentam com convicção que Moisés não é o autor do Pentateuco. Não se tem certeza sobre isso. O que nós sabemos é que em Canaã, já livres do Egito,
o povo de Israel foi construindo seus santuários, onde os fiéis iam cultuar a Deus. Nestes santuários, os sacerdotes levitas redigiam peças que adaptavam as tradições históricas e jurídicas, as catequeses, para que houvesse uma melhor comunicação ao povo, exatamente das verdades divinas. Todas essas tradições do século XIII receberam a autoria de Moisés, que foi gradativamente sendo acrescidas com novas leis, justificadas pelos tempos posteriores. Na época de Moisés, existiam escribas que zelavam pelas tradições, estavam sempre em contato com os sacerdotes. Ambos mantiveram compilações desses ensinamentos e no século V a.C., de forma harmônica, constituiu-se o Pentateuco ou Torá que conhecemos. O que isso quer dizer, gente? Que Moisés não é o autor. Ele não escreveu por inteiro a lei, mas ele inspirou os sacerdotes a ramificarem aquilo que ele recebeu de Deus, que foram os 10 mandamentos. Ele criou o que Dom Estevão Bittencourt, um dos maiores teólogos brasileiros da Igreja Católica, já falecido, chamava de tradição jurídica e historiográfica de Israel, dando-lhe seus fundamentos e grandes linhas que os juristas posteriores adaptaram e desenvolveram. Moisés é o autor da substância do Pentateuco, da coluna teórica de todo o Pentateuco. Isso não retira a inspiração divina desses 5 primeiros livros. Pelo contrário, destaca essa inspiração, porque os redatores concorreram diretamente para dar aos 5 primeiros livros, que os católicos chamam de Pentateuco, a sua forma definitiva, sendo iluminados por Deus para distinguir o que correspondia e o que não correspondia à mensagem que o Senhor, por eles, queria comunicar aos homens. A mensagem que inicialmente foi comunicada a Moisés e que foi acrescida, desenvolvida pelos sacerdotes posteriores e que acabou formulando os 5 primeiros livros da Bíblia. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Uma tradição dos judeus afirmava que Josué era o autor. Contudo, meus irmãos, nesse livro, nesse 6º livro da Bíblia, existem feitos narrados após a sua morte. Então existem 2 hipóteses. Ou o livro inteiro foi escrito por um autor posterior que colocou o nome do livro de Josué, que atualizou fontes antigas, ou simplesmente Josué escreveu até a sua morte e um autor posterior acrescentou os fatos posteriores à vida de Josué. E a arqueologia confirma que os fatos narrados neste livro são autênticos. No livro de Juízes, esse livro conta os acontecimentos após a chegada dos israelitas na Terra Prometida. Como o povo judeu não tinha um governo central, coube a certos homens a missão de julgar todos os problemas, todas as causas, os litígios da população. O livro dos Juízes, o autor é indeterminado. Não existe uma confirmação histórica, arqueológica, científica do nome verdadeiro do autor identificado de Juízes, mas uma forte tradição diz que foi o juiz Samuel. Ruth é um livro que conta uma novela. Ela tem 4 episódios cheios de simbolismo, que está, por exemplo, estampado nos nomes dos personagens. Mostra a aplicação da lei de Deus na terra de Israel, significando proteção para os fracos, no caso da velha Noemi e sua nora viúva estrangeira. Este livro de Ruth é de autor desconhecido, mas também muitos citam Samuel como autor de Ruth, o juiz Samuel, assim como no livro dos Juízes. Mas, cientificamente, também o autor é desconhecido. No 1 Samuel e 2 Samuel, são obras de compilação, continuam os acontecimentos descritos em Juízes. Ou seja, nos 5 primeiros livros nós temos a formação do povo judeu, a formação do povo judeu através de seu primeiro pai, que seria Abraão. E, inclusive, todos os 5 livros vão contar, inclusive, quando o próprio povo judeu é escravizado no Egito, é libertado através de Moisés, pelas graças e pelo poder de Deus.
e depois esse povo chega na Terra Prometida com a ajuda de Josué. Depois, lá sem governo central, nós temos as figuras dos juízes a governar o povo judeu. E depois dos juízes nós temos os acontecimentos que estão aqui descritos após esse período dos juízes. Ainda sem governo central, havia uma certa anarquia nas 12 tribos. Coube ao último juiz Samuel, que muitos atribuem ser o autor do livro de Juízes e do livro de Ruth, coube a esse último juiz a missão de ungir Saul, o primeiro rei do povo judeu, começando aí um período de monarquia. Davi seria apresentado em seguida como sucessor de Saul. Podemos dizer que 1 Samuel e 2 Samuel possuem uma fidelidade histórica impressionante, mas também são de autores desconhecidos, mas que elaboraram cuidadosamente a narração com base em documentos e fontes legítimos. Ele deve ter sido finalizado por volta do fim do século VII a.C. Primeiro Reis e Segundo Reis narram a história de Israel desde o rei Salomão até o exílio babilônico. É a continuação do que aconteceu com 1 Samuel e 2 Samuel. Pode ter sido escrito antes ou depois deste exílio, no momento em que os judeus foram expulsos de sua terra. Se foi escrito antes do exílio babilônico, provavelmente foi redigido por um sacerdote do templo, talvez sobre a monarquia do rei Josias. Os judeus afirmam com toda segurança, entretanto, que foi o profeta Jeremias que escreveu 1 Reis e 2 Reis por causa da semelhança de língua e estilo com o livro profético de Jeremias, mas existe aí carência de provas históricas. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias são 4 livros que a gente chama de obra do cronista, que ele vai exatamente percorrer tudo isso que já foi falado desde Gênesis até 2 Reis. Vai percorrer a história do gênero humano, de Adão até a restauração do povo de Israel em sua terra após o exílio. É uma releitura desses acontecimentos. Os autores também são desconhecidos, mas eles estavam preocupados com o lado teológico de tudo aquilo que foi dito até 2 Reis, ou seja, é a providência de Deus trazendo mais espiritualidade a esses acontecimentos do povo judeu. Uma parte desses textos que estão nesses 4 livros é atribuída a Esdras, que foi sacerdote e escriba. Livros com intensa explicação teológica, como já afirmei, mas que, além disso, apresentam farta documentação histórica nas suas linhas. Tobias, Judite e Esther são 3 livros do gênero literário Midrax ou Agadá, que realçam na história os aspectos edificantes e moralizantes da mesma, no intuito de promover a espiritualidade dos leitores. São episódios, não envolvem todo o povo israelita, mas uma família, no caso de Tobias, uma cidade, no caso de Judite, e judeus residentes na Pérsia, no caso de Esther. Os autores também são desconhecidos, mas estavam extremamente preocupados com o desenvolvimento espiritual dos israelitas. Por ser Midrax, é um gênero que faz com que a pessoa que lê investigue, vá mais a fundo na história e com isso tire conclusões de alto valor espiritual. 1 Macabeus e 2 Macabeus são livros altamente históricos. Eles são livros que não possuem exatamente uma ligação entre si, mas têm em comum exatamente o momento histórico que descrevem. Esses 2 livros vão descrever a revolta judaica contra os sírios, o momento histórico do povo judeu. O autor de 1 Macabeus é uma testemunha ocular dos fatos narrados sobre essa revolta judaica contra os sírios, porque é impressionante a riqueza e o detalhamento da descrição desse momento histórico. Inclusive reproduz texto de documentos oficiais. A história narrada nesses 2 livros
vai de 175 a 160 a.C. E também é importante para o lado espiritual, porque realça aí a doutrina do purgatório e a doutrina da intercessão dos santos. Não são somente esses livros que confirmam o purgatório e a intercessão dos santos, mas são muito importantes para explicar essas duas certezas da fé. Já o autor de 2 Macabeus é desconhecido, mas resumiu uma obra de 5 volumes de um judeu piedoso chamado Jasão de Cirene. Ele pegou a obra desse judeu, resumiu, se tratava de uma obra de 5 volumes, resumiu e colocou isso no 2º livro de Macabeus. Portanto, também é altamente histórico. O livro de Jó, ele vem logo após os livros históricos, porque vai começar aí a série de livros sapienciais, como o próprio Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, porque são livros que vão esbanjar sabedoria. No caso de Jó, os traços literários parecem demonstrar que o autor queria ensinar algo de ordem sapiencial ou filosófico-espiritual. Em resumo, a mensagem tem como núcleo o personagem fictício Jó. Sim, Jó não é um personagem histórico. O livro de Jó é uma fábula para nos ensinar sobre a figura do justo que padece. A estrutura do livro é artificiosa e o corpo do mesmo é completamente poético. E tal tema do justo que sofre vai ser recuperada no Novo Testamento. O autor, portanto, também é desconhecido. Muitos dos livros que vocês estão vendo até agora são de autores desconhecidos, porque tem muito tempo em que eles foram escritos, centenas de anos. No entanto, os fatos narrados nesses livros, com exceção, logicamente, das fábulas, como no caso de Jó, são altamente históricos, são comprovados historicamente. E aqueles que são sapienciais, ou como no caso do Jó, possuem uma história fictícia, eles trazem uma riqueza, uma verdade espiritual que era pregada naquele contexto. O livro de Salmos são um conjunto de orações destinadas ao uso litúrgico, ou simplesmente foram redigidos para servir a piedade particular, para que as pessoas pudessem orar em casa. Eles datam do século X ao V a.C. e o rei Davi é o autor de muitos deles. Temos também como autores Asaf, Emã, Etan, os filhos de Coré. Moisés, inclusive, está no título de alguns desses salmos, e certos salmos podem datar da época posterior ao exílio. No livro de Provérbios, nós sabemos que ele é um conjunto de normas muito antigas, às quais foram acrescentadas normas e explanações que podem ter origem nos séculos IV e III a.C. O livro possui 9 coleções. As mais antigas são da autoria do rei Salomão. Outras são anteriores ao exílio e são atribuídas a sábios não israelitas. Isso mesmo, provavelmente escritos por pagãos, mas por serem tão verdadeiras, tão embebidas das verdades judaicas, das verdades divinas, elas foram assumidas no livro judaico dos Provérbios. O autor sagrado assumiu essa sabedoria e reconsiderou todas essas verdades desses autores não israelitas sob a luz dos seus princípios de fé. Eclesiastes. O autor pertence ao círculo dos sábios e no livro transmite reflexões que já foram propostas em uma assembleia de sábios ou discípulos. É bem parecido com a mensagem de Jó, a mensagem, não a história, pois trata do problema da retribuição de Deus aos homens. O autor de Eclesiastes também é indeterminado, não tem ainda noção alguma da vida após a morte. Alguns afirmam, contudo, que o rei Salomão seria o autor deste livro. Cântico dos Cânticos. O autor é provavelmente o rei Salomão. Contudo, pode ser apenas um pseudônimo,
pois a imagem das núpcias, para significar a união entre Deus e os homens, que é o tema central deste livro, é da época dos grandes profetas, que se datava do século VIII a.C. e os séculos seguintes, ao passo que Salomão é mais antigo, é do século X. Então, a imagem das núpcias é uma imagem da época dos profetas. No entanto, existe uma forte corrente que diz que foi o rei Salomão que escreveu Cântico dos Cânticos. Sabedoria também é um livro chamado Sabedoria de Salomão. Exalta a sabedoria de Israel, tendo em vista o ateísmo e a idolatria do ambiente que cercava o escritor. É normalmente atribuído também ao rei Salomão, porém alguns estudos indicam que foi escrito por um judeu de Alexandria. Eclesiástico, a tradução grega chama de sabedoria de Jesus, filho de Siraque, não é Jesus Cristo. Este livro também é chamado de Sabedoria de Siraque. Era apresentado como manual de iniciação aos bons costumes e à história do Antigo Testamento, quase um catecismo. Era o livro da Eclésia, que significa igreja, por isso o nome eclesiástico. Corresponde a Provérbios, no entanto, apresenta um pensamento israelita mais evoluído do que aquele pensamento que está no livro de Provérbios. O autor é bem identificado, é Jesus, filho de Eleazar, filho de Siraque de Jerusalém, um provável sábio da cidade santa. Agora nós vamos ver os livros proféticos para terminar o Antigo Testamento. Profeta significa falar em nome de Deus, falar com entusiasmo das coisas de Deus e não exatamente prever o futuro. Os profetas sempre existiram no povo de Israel. Eles não existiram depois da monarquia. Eles sempre existiram no povo de Israel. A primeira mulher tida como profetisa é Maria, irmã de Moisés, lá dos 5 primeiros livros da Bíblia. A partir de Samuel até Malaquias, ou seja, do século XI até o século V, a série de profetas foi ininterrupta, não teve interrupção. E o primeiro deles, dos chamados profetas maiores, é Isaías, que foi filho de ilustre família de Jerusalém, erudito profeta e estilista, chamado em 740 a.C. para ser profeta. Foi conselheiro dos reis Joatã, Acais e Ezequias. No entanto, o livro de Isaías é dividido em 3 seções. A primeira seria do século VIII a.C., dos tempos do próprio Isaías. Essa primeira parte deve ter sido escrita pelo profeta. A segunda dataria do exílio babilônico e a terceira teria sido escrita após o exílio, na época da restauração do povo em sua terra. Por isso, essas 2 últimas seções são atribuídas à escola de Isaías. O que significa a escola de Isaías? São os discípulos de Isaías que continuaram a obra do profeta através dos séculos e acrescentou a segunda e a terceira partes à primeira, finalizando a obra do profeta Isaías. O livro de Jeremias foi escrito pelo próprio profeta Jeremias, que nasceu em Anatote, perto de Jerusalém. Por causa de suas pregações, viveu sua missão em circunstâncias muito difíceis, com grande perseguição. Por ter sido um homem das dores, Jeremias, meus irmãos, é muitas vezes colocado como figura do Cristo Jesus. Lamentações é uma coleção de 5 cânticos que choram a queda da cidade de Jerusalém em 587 a.C. Fato esse que poderia ter sido evitado se tivesse escutado o profeta Jeremias, que também é considerado o autor deste livro sagrado. Atualmente, existem estudos mais recentes que dizem que não seria o profeta Jeremias o autor desta obra, pois muitos dos dizeres deste livro contradizem o próprio profeta, como, por exemplo, elogiar o rei Sedecias. Os autores teriam sido anônimos, com o objetivo litúrgico de lembrar a queda da cidade. E aí, como foi o profeta Jeremias que alertou sobre a queda da cidade, colocou-se Lamentações de Jeremias, pois, como nós já falamos, este livro
chora a queda da cidade de Jerusalém em 587 a.C. Baruque foi escriba do profeta Jeremias, um secretário, e por isso tais dizeres são atribuídos também a Jeremias, não são atribuídos a Baruque, porque Baruque era o secretário, ele teria ouvido Jeremias e registrado vários de seus textos, seus oráculos, num livro com seu nome. No entanto, meus irmãos, o autor é anônimo, pois o texto pode ter sido escrito no fim do século IV a.C., quando a idolatria da Babilônia voltou a acontecer. Então atribuiu-se o nome do secretário Jeremias para dar força a esse livro sagrado. Ezequiel, mais um profeta maior, era sacerdote, casado e perdeu a esposa pouco antes da queda de Jerusalém. O profeta acompanhou o povo de Judá na fase mais crítica de sua história, quando Jerusalém caiu sob Nabucodonosor. Nem todo o livro foi escrito pelo profeta Ezequiel, mas também pelos seus discípulos, assim como aconteceu com o livro do profeta Isaías. Daniel, também um profeta maior, foi um hebreu deportado para a Babilônia em 606 a.C. Foi levado para a corte do rei Nabucodonosor. Recebeu o nome de Baltassar, guardou estrita fidelidade à lei de Deus em meio ao ambiente pagão, de modo que Deus o enriqueceu com dons diversos de sabedoria, que o destacaram na corte pagã do rei Nabucodonosor. E o autor é o próprio Daniel. O livro de Daniel tem partes históricas, partes proféticas e até partes com tom apocalíptico, como do capítulo 7 ao capítulo 12. E vocês vão percebendo aí que nos livros proféticos existe uma cronologia. Nós já estamos falando do exílio da Babilônia, nós já estamos falando de outros acontecimentos mais recentes. E agora nós vamos falar dos profetas menores. Não são profetas menores porque possuem menos importância, mas porque seus escritos são menores, já que no século II a.C. eles já eram colecionados em um só volume, chamados simplesmente de os 12 profetas. E esses não têm muita dificuldade, eles são exatamente os autores de seus escritos, como por exemplo Amós, natural de Tecoa, Judá, pastor de gado e cultivador de sicômoros, homem simples, de linguagem franca e rude, profetizou sobre o rei Jeroboão II. O livro de Amós foi escrito pelo profeta Amós. Oséias pregou também no reino da Samaria sobre Jeroboão II. O tema de seu livro é o amor a Javé por seu povo infiel. Miqueias profetizou sobre Joatã, Acais e Ezequias, reis de Judá. Um de seus oráculos é inclusive citado por Jeremias, um dos profetas maiores. Estão aí as passagens para vocês verificarem. Aliás, vocês estão vendo que os nossos slides estão cheios de passagens bíblicas que confirmam acontecimentos e autorias desses textos sagrados. Sofonias exerceu sua atividade sob o piedoso rei Josias. Naum era natural de Elcos, cidade desconhecida. Vai tratar unicamente da queda de Nínive, capital do Império Assírio. Mas o que tem a capital de um Império Assírio, um Império pagão, a ver com Judá, com o povo de Israel? Porque, dentre outras nações, o Império Assírio ameaçava o povo de Judá. Abacuque não é o mesmo citado em Daniel 14, mas um profeta chamado Abacuque. Mostra que Deus prepara a vitória final e que o justo vive pela sua fidelidade. Ageu começa o último período dos profetas, que se segue logo ao exílio. Ageu vai acompanhar o povo que está voltando do cativeiro babilônico. Vocês veem aí que a continuidade histórica prossegue. Zacarias, até o capítulo 8, tais escritos são do profeta Zacarias. A partir do capítulo 9, se fala em um Deutero Zacarias, e a partir do 12, de um Trito Zacarias, semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com Isaías, ou como, por exemplo, o livro de Ezequiel. Foram seus discípulos que completaram a obra do seu mestre. Malaquias, o nome significa meu mensageiro. Por isso se pergunta se é nome de um profeta ou um nome simbólico. Sobre o tema da vinda de Elias, dessa promessa que virá antes do juízo final,
Esta parte parece ser um acréscimo posterior. Contudo, se Malaquias era o nome do profeta, o profeta Malaquias é o autor do livro. Abdias é o mais curto dos livros proféticos e também um dos mais difíceis. O livro deve ter sido dirigido contra Edom, povo vizinho de Judá, sob o rei Jorã. O livro exalta a justiça e o poder de Javé. É um livro difícil também por causa da dificuldade em contextualizá-lo historicamente. Joel. O livro data do pós-exílio, ou do ano de 400 a.C. aproximadamente. O profeta Joel vai fazer um compêndio de toda a escatologia judaica. O que é escatologia, Marcos? É falar dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Falar dos últimos acontecimentos dos homens. Então Joel vai fazer um compêndio desses assuntos. Jonas é o mais diferente dos livros proféticos, pois narra a história de um profeta que não queria ser profeta. Ele recebe a ordem do Senhor de ir pregar aos ninivitas, que não eram judeus, eram pagãos. Milagrosamente colhido pela providência divina, Jonas vai a Nínive e acaba convertendo a grande cidade. Jonas acaba entristecido com isso. Mas Deus confirma sua misericórdia para com todos, inclusive para com os pagãos. Atualmente, meus irmãos, estudiosos afirmam que este livro é mais didático que histórico, assim como, por exemplo, o livro de Jó, e que não seria do mesmo profeta Jonas citado por 2 Reis, mas por outro profeta de mesmo nome. Agora vamos à centralidade dos livros sagrados para nós cristãos. O Novo Testamento. Por ser exatamente o ponto central da fé cristã e por ser mais recente que os livros do Antigo Testamento, a autoria desses livros é muito mais fácil. O primeiro evangelho na sequência é o de Mateus. Foi escrito pelo próprio apóstolo Mateus, que era publicano ou cobrador de impostos. É o evangelho voltado para judeus convertidos, que vai ter uma linguagem para os judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito pelo discípulo de Pedro, Marcos, que também foi companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária. Marcos escreveu para os pagãos convertidos. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que não era um judeu, mas era um gentio de Antioquia, homem culto e formado em medicina. Foi companheiro de Paulo em trechos da sua segunda e terceira viagens missionárias. Assim como Marcos, Lucas escreveu para pagãos convertidos. O Evangelho de João, considerado o evangelho mais espiritual de todos, foi escrito também por um apóstolo, como o Evangelho de Mateus, pelo próprio apóstolo João, evidentemente, que foi um judeu da Palestina, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago Maior. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas, aquele mesmo que acompanhou Paulo em suas segunda e terceira viagens. Refere-se à história da igreja primitiva, aos Atos dos Apóstolos. Essa igreja que nasceu em Jerusalém e se propagou até Roma e depois para todo o mundo. Agora, essas 6 cartas foram escritas por Paulo. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos. São 6 cartas escritas por Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, no limiar da era cristã. Nasceu de família israelita, muito fiel às tradições religiosas. De ardoroso perseguidor dos cristãos, a caminho de Damasco, em 36 depois de Cristo aproximadamente, foi prostrado pelo Senhor, se converteu e teve como missão evangelizar os pagãos. Escreveu cartas para diversas comunidades cristãs da época sobre os mais variados temas da doutrina cristã. Então, quando ele escreveu 2 vezes para a comunidade tessalônica, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Quando ele escreveu para os Gálatas, carta aos Gálatas. Quando escreveu para a comunidade cristã de Corinto, 1 e 2 Coríntios. Quando escreveu para os cristãos de Roma, carta aos Romanos. Cartas a Filemão, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses são mais 4 cartas, mais 4 livros do Novo Testamento,
são também escritas por Paulo, mas são separadas porque são denominadas epístolas do cativeiro, pois foram redigidas quando Paulo esteve preso em cerca de 5 ocasiões. 1 Timóteo, 2 Timóteo e carta a Tito são as 3 chamadas cartas pastorais. Também foram escritas por Paulo. Mas por que também elas estão separadas? Porque elas foram dirigidas não às comunidades, mas aos pastores de certas comunidades cristãs. Carta aos Hebreus. Aqui, gente, cabe uma observação. Nós podemos discutir a autoria de qualquer livro da Bíblia, porque por isso que a gente aqui não tem preocupação em falar que alguns são de autores desconhecidos, porque eles têm comprovação histórica. Não importa quem escreveu. É a mesma coisa, ainda que seja com uma comparação grosseira, uma reportagem de jornal. Ela está registrando um fato histórico que aconteceu, foi comprovada. Essa narração foi comprovada por outros dados, como por exemplo dados arqueológicos, mas nós não sabemos quem foi o jornalista, nós não sabemos quem foi o autor. No entanto, o conteúdo é legítimo. Portanto, não existe dificuldade em discutir a autoria de qualquer livro da Bíblia. Nós só não podemos desacreditar de que se trata de linhas inspiradas por Deus, pois isso é inerente à nossa fé. Se nós cremos que Jesus é Deus, nós sabemos que Ele mandou o seu Espírito Santo e o Espírito Santo orientou a igreja para formalizar a coleção bíblica, cânon de 73 livros sagrados, conjunto oficial dos 73 livros inspirados pelo próprio Deus. Então, uma questão de fé em Cristo. Contudo, o conteúdo desses livros tem alta comprovação histórica. No caso de Hebreus, muitos por muito tempo afirmaram que Paulo seria o autor desta carta. No entanto, depois de um estudo mais detalhado, o escritor diz que ele é de uma segunda geração de cristãos. Está lá em Hebreus 2:3. E aí se percebeu o quê? Que próprio Paulo diz que ele recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Então ele seria da primeira geração de cristãos. A carta supõe um escritor de origem judaica e de formação helenista. Provavelmente seria Apolo, o judeu nascido e educado em Alexandria. Podem conferir lá em Atos 18. E que gozava também de certa autoridade. A carta de Tiago foi escrita por um judeu convertido ao cristianismo. Tiago, filho de Alfeu e bispo de Jerusalém, fiel observante das tradições judaicas. É o Tiago menor de Marcos 15:40. 1 João, 2 João e 3 João foram cartas escritas pelo apóstolo João, que escreveu o Evangelho. A primeira carta de Pedro foi escrita pelo primeiro Papa e apóstolo Pedro. Já a segunda carta de Pedro, existe uma certa dificuldade quanto à sua autoria. Provavelmente existe uma forte corrente que afirma que esta carta foi escrita por um discípulo posterior a Pedro, que apresentou o seu próprio texto como sendo do primeiro Papa e provavelmente fez uso de manuscritos de Pedro. A carta de Judas tem um elemento interessante. Muitos achavam, inclusive eu, que ela tinha sido escrita pelo apóstolo Judas Tadeu, mas o autor se distingue dos apóstolos. Isso está lá no versículo 17. Na verdade, o autor da carta de Judas é Judas, primo de Jesus, como está em Marcos 6 e Mateus 13. E por fim, para terminar nossa jornada, nós temos o Apocalipse, que não é um livro de fim do mundo, até porque não existe fim do mundo, mas a consumação dos tempos. Trata-se do livro da Revelação, que usa um gênero literário que se tornou usual entre os judeus após o exílio da Babilônia, que vai falar sobre o fim dos tempos, sobre o juízo de Deus sobre os povos, sendo frequente o uso de simbolismos. É um gênero literário, um gênero apocalíptico. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho e que escreveu as 3 cartas, também é autor do último livro da Bíblia cristã. E ao contrário do que muitos pensam, o Apocalipse
não é o livro que instila medo para as pessoas, que provoca pavor para as pessoas. Não é um livro do fim do mundo, como eu já falei, mas um livro da revelação, um livro da esperança, que nos faz crer ainda mais no retorno de Cristo em plena glória. Desta forma, nós terminamos aqui essa exaustiva lista dos autores dos 73 livros da Bíblia. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.